Botafogo venceu o Atlético Mineiro por 3-1, mesmo jogando com um a menos, desde os 40 segundos do primeiro tempo. É isso mesmo. Novamente o Atlético Mineiro dando um mole absurdo. E sejamos francos, o Atlético Mineiro não mereceu em nenhum momento conquistar esse título. Eu estou falando do jogo de hoje, da final. Mesmo com um a mais, não tirou proveito em nada, muito pelo contrário, um time muito pragmático. Acho até que a expulsão acabou ajudando o Botafogo, porque o Atlético Mineiro tinha uma estratégia de jogar super fechadinho, e com um a mais ele se viu obrigado a sair para o jogo. E quando você sai para o jogo contra esse forte time do Botafogo, é muito difícil você segurar. E aí o Luiz Henrique conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo, e minutos depois sofreu uma falta dentro da área do goleiro Everson, que deu um mole absurdo no lance. Foi pênalti sim, e aí o Alex Telles bateu muito bem. No segundo tempo, o Vargas até diminuiu ali no comecinho do segundo tempo, depois ficou uma pressão danada, ataque contra a defesa, mas o Atlético Mineiro não conseguiu empatar o jogo, pelo contrário, acabou tomando o terceiro no finalzinho do Júnior Santos, que foi o artilheiro da competição. E vale ressaltar que, pelo menos para o futebol carioca, esse título do Botafogo foi muito bom. Nos últimos 3 anos, 3 cariocas venceram a Libertadores. 2022 Flamengo, 2023 Fluminense, 2024 o Botafogo. Quem será o campeão de 2025? A gente não sabe, mas obviamente o Botafogo chega como um dos favoritos, o Flamengo chega como um dos favoritos, a ver quem será campeão. Mas vamos lá, pessoal. Eu acho que esse título do Botafogo mostra para essa atual diretoria que eles precisam melhorar em muita coisa. Enquanto nas redes sociais eles enchem a boca para falar que nos últimos 6 anos o Flamengo venceu 4 cariocas, sério, coisa patética. Fizeram um recorte de 6 anos para falar de conquista de campeonato carioca, que o Flamengo tem mais de 30. Para que isso? Parece até o uso da máquina na eleição. Por que vocês não falam que nos últimos 6 anos o Flamengo só ganhou 2 brasileiros? O que é ridículo. Inclusive, um brasileiro foi conquistado após o jogo do Flamengo, e os jogadores e a comissão técnica, o Rogério Ceni, olhando no celular, torcendo contra o Internacional. Patético isso. Patético. E hoje a gente pôde ver Rodolfo Landim e Rodrigo Dunche, que nunca ligaram para o Sub-14, apareceram em jogo do Sub-14 para ficar levantando taça. Que coisa patética, gente. Patético. Patético. Teve até uma pessoa, eu vou dizer o nome aqui, ó, Bruno Trink, que ele postou o seguinte: presidente Rodolfo Landim, em reunião com um certo grupo político do Flamengo para tentar alinhar apoio, disse com todas as letras que queria ver todos os cariocas fortes. Só falta o Vasco, presidente. De maneira irônica ele postou isso aqui. Mas é óbvio que para ele postar isso aqui, porque ele viu o Rodolfo Landim dizer isso. É ridículo. É ridículo. O Flamengo nos últimos anos tem passado vergonha. Esse ano ganhou a Copa do Brasil e parece que pronto. Ah, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não, não tá tudo bem, não tá tudo ótimo. O Flamengo vai entrar em campo contra o Internacional apenas para cumprir tabela. Poderia estar disputando o título do Campeonato Brasileiro. A participação do Flamengo na Libertadores esse ano foi ridícula. Foi ridícula, foi vergonhosa. O Flamengo na fase de grupos passou em segundo, aos trancos e barrancos, na última rodada. O Flamengo foi eliminado para um fraco Peñarol, que foi amassado pelo Botafogo, que se tornou campeão. O Flamengo deveria estar com vergonha pelo alto investimento que faz nos últimos anos e não tem conseguido sucesso. 2023 não conquistou nenhum título. 2024 ganhou a Copa do Brasil. E para mim, sim, é título de consolação. Fico muito feliz pelo Felipe Luiz, que fez um ótimo trabalho desde a chegada dele. Agora, dizer que o Flamengo vai bem, peraí, isso é patético. Repito, Rodolfo Landim, você deveria estar com vergonha do Flamengo nos últimos 2 anos. Ridículo. Ah, mas o Botafogo é campeão por conta da SAF. Não! Sabe por quê? Vários jogadores o Botafogo contratou sem precisar fazer alto investimento. Igor Jesus. Vamos lá. Bastos, o zagueiro. Barbosa, zagueiro. O John, o Botafogo comprou, mas foi um custo barato.
Vários jogadores. Vários jogadores. E o Luiz Henrique, que é um dos principais jogadores do futebol brasileiro, o Flamengo não quis comprar, só queria por empréstimo, por entender que era um risco muito alto. O Botafogo foi lá e comprou. Ah, o Thiago Almada eu não vou botar na conversa, porque o Thiago Almada veio para o Botafogo para ir para a Europa. O Flamengo não tinha a possibilidade de oferecer o Thiago Almada essa chance de voltar para a Europa. Não tinha como. Então, para ser justo, eu nem boto o Thiago Almada na conversa, mas o Luiz Henrique eu boto. Porque o Flamengo teve a oportunidade de fazer investimento lá no Real Betis, mas só queria por empréstimo. O John Textor chegou, pagou, viajou, conversou pessoalmente. O Flamengo nunca viajou para conversar pessoalmente com o Luiz Henrique. Sabe por quê? Foi um erro de avaliação, por entenderem que o jogador não valia o risco. E tá aí a resposta. É capaz de Luiz Henrique ser eleito o melhor jogador da Libertadores de 2024. Ah, mas o Alcaraz valeu a pena. Até agora não. Bom, enfim. Dito isso, finalizar nosso vídeo aqui falando do Wesley, porque essa atual diretoria tem um planejamento para vender o Wesley no meio da próxima janela de transferência. Isso foi tudo alinhado com os representantes do atleta. E a ideia é vender o jogador por 30 milhões de euros. Recentemente, o Flamengo ia vender o Wesley para a Atalanta da Itália com números que poderiam chegar a 20 milhões de euros. Na ocasião, o Wesley não gozava de um prestígio tão grande como é agora, não fazia boas partidas, revezava entre ser titular e ser reserva com o técnico Tite, mas acabou que a negociação não foi para frente, porque na época o Flamengo não enviou a documentação no tempo necessário e a Atalanta acabou desistindo do jogador. E aí, teve a mudança de técnico, Felipe Luiz chegou, a confiança do garoto foi nas alturas. Felipe Luiz deve ter dado muitos conselhos, conversado com o jogador, e o jogador está comendo a bola. Não seria nenhum absurdo se ele fosse chamado para a seleção brasileira, quando o Dodô da Fiorentina foi chamado. Nenhum absurdo. O Wesley, hoje, arrisco a dizer que é o melhor lateral direito do futebol brasileiro, tá? Do futebol brasileiro. Tá jogando muita bola. E eu acho sim que a diretoria e os empresários têm que trabalhar com essa ideia. Ah, mas não tem que vender. Não, gente, é o sonho do garoto. O garoto mesmo falou sobre isso, que ele ficou frustrado quando a venda para a Atalanta acabou não dando certo. É o sonho dele. Se é sonho dele, não tem jeito, uma hora vai acontecer. Agora, o Flamengo tem que fazer aquilo que for melhor para o clube também, não é só o desejo do atleta. E existe esse planejamento para fazer uma venda de pelo menos 30 milhões de euros, que hoje dá quase 200 milhões de reais. É muita grana. Porém, o garoto vem comendo a bola e a gente sabe que lateral é uma função, é uma posição rara de achar bons jogadores hoje em dia. Vide a seleção brasileira, batendo cabeça. Hoje a gente vê o Danilo, que atua de zagueiro, jogar de lateral direito. Pois é.